super-herói escalador de paredes. Ele solta teias e salva Nova York. E por trás da sua máscara, ele esconde a identidade secreta de Peter Parker? Não, Ben Reilly. Ah, sim, aquele clone do Peter. Não, também. Ele é o Ben Reilly, só que de uma Nova York meio sombria dos anos 30. Uma estética meio noir. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Biel e sejam bem-vindos ao... A série de Spider-Noir foi lançada agora em maio de 2026 e ela tá sendo muito amada por todo o público. Mas será que ela é tão boa assim? Nesse vídeo eu vou estar falando um pouco sobre a série, o que eu achei dela, os pontos bons e os pontos ruins, e o que eu gostaria de ver numa segunda temporada. O vídeo vai ter spoiler, só que calma, cada sessão assim do vídeo, eu vou primeiro falar sem spoilers, depois com spoilers. E toda vez que eu for falar spoiler, vai aparecer um aviso na tela e o tempo pra vocês pularem, então fica tranquilo. Antes de qualquer coisa, acho que a primeira coisa que a gente tem que esclarecer aqui nesse vídeo é que a série não adapta as HQs. As HQs do Aranha Noir são uma coisa e a série é uma coisa completamente diferente. Ela não se propõe a adaptar, ela não se vendeu como uma adaptação e de fato ela não adapta em nada. É completamente diferente. A gente não vai ter alguns personagens das HQs como o Duende, o Abutre, Kraven, Ben Urich, Tia May, e o protagonista nem é o Peter. Ou é, mas a gente já vai falar disso. Tem até alguns personagens que têm o mesmo nome e que alguns acabam parecendo uma cópia meio mal feita, mas a gente vai chegar nisso também. Mas enfim, não olha pra série como uma adaptação, ela é uma história em um universo próprio e originais, o que não é necessariamente um problema, porque essa série é extremamente bem feita, né, amigão da vizinhança? E além de ser bem feita, ela não pretende de fato ser uma adaptação e a versão definitiva do personagem pro cinema, e aí pega e vai completamente contra o que o personagem realmente é no original, né, Homem-Aranha do Tom Holland. Mas, vamos parar de falar de coisa ruim. Por não ser uma adaptação, eu vou falar bem pouco aqui da HQ nesse vídeo. E eu tava pensando, inclusive, em fazer um vídeo focado em contar a história das HQs originais do Homem-Aranha Noir. Se vocês gostarem da ideia, deixa aqui nos comentários que eu já planejo esse vídeo. Então, já que a história não tem a ver com a HQ, qual que é a história dessa série? Aqui a gente vai acompanhar o Ben Reilly, um detetive particular quase falido, que foi contratado para encontrar um homem. Acontece que isso desencadeia em problemas ainda maiores, envolvendo um criminoso chamado Cabelo de Prata. Só o maior criminoso de Nova York. E até o próprio prefeito de Nova York tá envolvido aí no meio desse rolo. Mas o Ben não é só um detetive. Ele é, na verdade, o Spider. Eu passei a série toda com dor física ao ouvir eles chamando ele de Spider. Eu sei que provavelmente é por direitos autorais, eles não podem usar o nome Homem-Aranha, mas porra, Spider é muito ruim, cara. O Spider, ele é um super-herói que durante anos protegeu Nova York, só que ele já tá aposentado fazem 5 anos, desde que ele perdeu a mulher que ele amava. Essa é basicamente a sinopse da série, literalmente os primeiros 5 minutos dela. E agora a gente vai começar a nossa primeira zona de spoilers. Então se você não assistiu a série, não quer tomar um spoiler, pula pra esse tempo que tá aparecendo aqui na tela. Eu vou fazer um resumo bem rápido e bem porco, porque esse não é o objetivo do vídeo, então não esperem um resumo completo, ou se você não quer assistir a série, assista esse vídeo. Definitivamente não, eu vou deixar muita coisa de lado. Vamos lá. O Ben, ele foi contratado para ir atrás desse cara, porque esse cara foi contratado para matar o Cabelo de Prata. Quando o Ben encontra ele, ele descobre que o cara tem poderes. O cara simplesmente começa a pegar fogo. Mas aí o cara acaba morrendo logo em seguida, que um outro detetive que também tava indo atrás dele enche o cara de tiro. O Ben, então, é contratado pelo próprio Cabelo de Prata para descobrir quem foi que tinha contratado esse cara que morreu para matar o Cabelo de Prata. Porque seja lá quem for, a pessoa que contratou o cara para matar o Cabelo de Prata é próximo ao Cabelo de Prata, porque tinha informações confidenciais. Então, o Cabelo de Prata já sabe que alguém traiu ele e ele contrata o Ben pra descobrir quem foi esse traidor. Acontece que o Ben já sabe quem foi esse traidor. Esse traidor foi a Cat Hardy, a gata negra desse universo. E sério, a Felicia Hardy, e daí eles trocaram Felícia, porque provavelmente não podiam usar por direitos atrás, colocaram Cat, que é gata. E daí a gata negra, nossa senhora, mas tá bom. O Ben já sabe que foi ela que contratou o cara pra matar o Cabelo de Prata, só que ele protege ela e incrimina um outro cara, o Winston, e esse cara acaba morrendo. Enquanto isso acontecia, começou a surgir pessoas com poderes igual ao Ben. Essas pessoas eram todas ex-prisioneiras de guerra que sofreram experimentos, e por isso elas começaram a desenvolver esses poderes. Eles buscaram um tratamento com uma doutora que acabou, na verdade, só piorando a situação deles, despertando os poderes, só que deixando eles mais perto da morte. Essa doutora acha que o DNA do Spider pode salvar eles, porque a mutação do Spider não matou ele. E, pasmem,
a gente descobre que o Ben tem esses poderes porque foi ele que salvou esses prisioneiros de guerra. E quando ele tava ali salvando os caras, ele foi mordido por um humano que tava com o DNA fundido com o de uma aranha. E daí ele ganhou os poderes de aranha porque ele foi mordido por um homem meio aranha. É o aranha humana da série. Bom, a doutora descobre que o Ben é Spider porque a Cat, sabe, a Felícia desse universo, ela simplesmente contou pra doutora. Só o jeito que a Cat descobriu a identidade do Ben, eu já não gostei muito, mas você até aceita. Só que ela ter ido lá e contado pra doutora. Eu já vou falar dos pontos ruins dessa série, e vocês vão me ouvir falar bastante dessa personagem. A doutora, descobrindo que o Ben é o Spider, sequestra ele e começa a fazer um monte de estudos com ele e acaba conseguindo criar o antídoto com o DNA do Ben. O antídoto que faria esses caras perderem os superpoderes. Até mesmo o Ben, tecnicamente. Mas aí o Cabelo de Prata aparece e mata ela. E o Ben foge com o antídoto. Cabelo de Prata chama o Ben pra conversar e faz o Ben chamar o Spider pra eles negociarem. Porque, tecnicamente, as pessoas da série acham que o Ben é amigo do Spider. E isso acaba desencadeando na luta final ali. Ben derrota o vilão e tudo se resolve. Eu deixei muita coisa de lado nesse resumo, mas esse não é um vídeo de resumo, então vai assistir a série, ô vagabundo. Beleza, vamos então pro ponto principal desse vídeo. O que é bom e o que é ruim na série. Começando pelas partes boas, sem spoilers. A trama principal da série é extremamente envolvente. A série é boa, rapaziada. É isso. E a história dela é um ponto fortíssimo. É um dos melhores, se não o melhor aspecto da série. A primeira metade, ou seja, os 4 primeiros episódios, é uma história mais de detetive, investigação, que é muito bem feita. Ela te prende. Quando você percebe, você já assistiu tudo. A segunda metade da série vai para um lado diferente. Sai um pouco dessa de investigação e puxa mais para uma ficção científica. Traz uns conceitos bem interessantes também. Apesar de, pra mim, a segunda metade ser um pouquinho inferior à primeira, todos os episódios são muito bons. Outro grande ponto positivo é o trio de amigos do Ben. Pra mim, os melhores personagens da série são esses 3. Sério, o Ben é muito bom. Ele é carismático, o Nicolas Cage amassa na atuação. A Janet também é muito boa, cara. Puta merda, que personagem engraçada. Ela é aquele tipo de personagem que é sarcástica e ela se acha muito e é meio arrogante. É um tipo de personagem que muitas vezes ela é só irritante, chata, mas não, aqui ela funciona, fizeram ela ser carismática. E o Robbie, esse cara também é carismático pra caralho. Quando esses 3 estão juntos, é risada na certa. Pode ter certeza que vai ter uma piada muito boa quando esses 3 estão juntos. Além do Robbie tá ali pra botar o Ben no lugar, sabe? Quando precisa, quando o Ben tá passando do ponto, o Robbie vai lá e bota ele no lugar. Que trio! E menção honrosa pra esse molequinho, porque eu também gostei muito dele. E falando em risada, a comédia dessa série é muito boa. Sério, ela sabe alternar muito bem entre os momentos mais sérios e os momentos descontraídos. E as piadas da série realmente são engraçadas. O que, vamos ser honestos, tá bem raro ultimamente. Agora, se você não quer receber spoiler, pula pra esse tempo que tá aparecendo aqui na tela. Cara, a origem dos poderes do Ben na série é muito diferente e eu gostei bastante, na verdade. Esse bagulho deles serem experimentos de guerra é muito interessante. Eu achei que combina bastante com esse tom mais pesado que o Noir tem, sabe? Além disso, eu gostei deles fazerem pequenas referências, sabe? Que nem o abajur no escritório do Ben, que ele fala que foi a tia dele que deu pra ele. Que é claro, eles não podem falar que foi a tia May, mas a gente sabe que essa tia de quem ele tá falando é a May. E principalmente o detalhe de que Ben Riley não é o nome de verdade dele. A gente descobre isso quando ele tá conversando com o filho da doutora, que foi um dos caras salvos por ele na guerra. O cara vira pra ele e fala: se você não tivesse mudado de nome, eu teria batido na sua porta há muito tempo. Cara, é quase a série dando uma piscadinha pra gente, falando: ó, a gente não pode dizer, mas esse é sim o Peter Parker. E de verdade, foi uma sacada genial da série ter feito isso. Mas eu acho que o maior ponto positivo dessa série é ela ser boa. No momento que a gente tá recebendo tanta coisa ruim do personagem, seja nos cinemas, que a gente passou por anos de filmes horríveis, e agora a gente tá com um potencial de melhorar depois desse último filme. Seja aquela animação lixo que lançaram, ou o desastre que foi Marvel's Spider-Man 2, ou até mesmo a situação atual do Homem-Aranha nos quadrinhos. Mesmo sendo um universo alternativo e uma história própria, é muito bom ver algo do Homem-Aranha
sendo bom. Dá pra ver que tem um trabalho, que não estão só utilizando do nome pra poder vender mais, porque a marca do Homem-Aranha é gigante, qualquer coisa que você colocar o nome dele vai vender, mas estão preocupados em fazer realmente algo que os fãs vão gostar. Mas como eu disse, a série é boa, só que ela tá longe de ser perfeita. Então vamos começar a falar dos defeitos dela. Tá, eu acho que um dos maiores defeitos da série são os designs dos poderes dos personagens. Na sessão de spoilers eu vou me aprofundar mais nisso, mas tem alguns personagens com poderes na série, e os poderes afetam na aparência deles. Porra, é muito feio, moleque. Toda vez que esses caras apareciam, atrapalhava na minha imersão, de tão feio que tava. E não fica só quando eles usam os poderes, é full time esse bagulho. Sério, o que custava ter feito só aparecer quando eles usassem mesmo o poder? Por que tinha que ficar o tempo inteiro aquela coisa feia na minha tela? Era só fazer a aparência deles só mudar quando eles usassem mesmo o poder. Ainda ia ficar feio, mas pelo menos ia aparecer menos, sabe? Incomodava menos. Outra coisa que a série peca muito são nas cenas de luta. A melhor das cenas pra mim é uma cena que nem contra um vilão é contra uns manos aleatórios e que eu acho bem desnecessário, principalmente a forma que a série tratou essa cena, como se o Ben estivesse batendo num monte de vilão. E as duas lutas principais dele ali são as piores lutas da série. Sério, as mais importantes são as piores. Tirando o fato de que o Spider é um bucha. Sério, ele apanha pra civil na série. Ele apanha pra qualquer um. E é extremamente inconsistente, porque ao mesmo tempo que ele tá apanhando pra civil, ele tá batendo num vilão. Mas assim, sendo honesto, é bem raro o momento que ele tá batendo no vilão. Normalmente ele perde as lutas. Mas sério, a luta é feia. Ele apanha, não é interessante, não é empolgante. Principalmente quando se trata de Homem-Aranha, você espera ver uma cena de luta movimentada, cheia de jogo de câmera, ele indo pra cá e pra lá, mas não, é uma cena de luta bem paradona, sabe? Os dois personagens de frente um com o outro, e eles ficam se olhando e não se batem, não lutam, e daí o Ben fica apanhando até, sei lá, cara. É feio, é chato. E eu entendo, o Nicolas Cage tá velho. Ele não pode fazer tão bem assim todas as cenas de luta. Mas, mano, ele tá num traje que cobre o corpo inteiro dele. Coloca um dublê. O cara subiu em cima de um carro em movimento nas gravações da série. Por que não colocar um dublê nas cenas de luta se esse é o problema? De verdade, não sei o que deu na cabeça dos caras pra fazer umas cenas de luta tão ruins assim. Agora, de novo, se você não quer spoilers, pula pra esse tempo que tá aqui na tela. Eu acho que o que mais me incomodou na série mesmo foram alguns personagens. E o quanto algumas coisas que acontecem são meio ruchadas ou meio sem sentido, sabe? Parece que a série só quer que você simplesmente aceite. A Cat, a suposta gata negra desse universo. Sério, pra mim ela é, se não a pior, pelo menos uma das piores personagens da série. Ela é muito chata e muito inconsistente. Parece que planejaram ela pra ser aquele arquétipo de Fatal Woman, sabe? A mulher fatal, é típico dos filmes no ar. Mas não funciona. Ela não consegue se manter nesse arquétipo 90% do tempo. Outra coisa, o romance rápido que ela tem com o Ben foi muito forçado. Se eles tivessem colocado que ela só tava usando ele ali, até convenceria e faria sentido com a personagem, sabe? A gata negra nos quadrinhos é bem isso muitas vezes. Nem sempre. Ela é bem afim do Peter também. Mas às vezes elas, principalmente no começo, elas estavam só usando ele. Mas nem isso fizeram. Tava claro que ela amava o Flint, mas agora, do nada, de repente, ela quis beijar o Ben. E não foi nem o Ben que tentou. Ela que foi lá na casa dele beijar ele. E não faz sentido, não convence, sabe? Na real, tudo que tem a ver com ela e o Flint, pra mim, é a pior parte da série. Ele foge, daí ele volta, beija ela, fica doidão e foge numa cena ridícula de forçada, que é aquela na casa deles. Sério, essa cena simplesmente não me convenceu. Eu assisti ela pensando, mas o que tá acontecendo? Por que isso tá acontecendo? Isso não faz o menor sentido. O cara sabia dos poderes dele, daí voltou, falou que ia fugir com ela, e daí deu um soco, quebrou a parede e fugiu. O quê? E se eles tivessem pelo menos construído isso, porque ele fugiu porque os poderes dele estavam se descontrolando e tudo mais, só que ele passa a controlar os poderes dele perfeitamente depois. A série parece que só esquece. Não é a única coisa que acontece. A série parece que só esquece de algumas coisas. Eles colocam um conceito e daí depois disso esquecem que era pra ser desse jeito e começam a tratar aquilo de outra forma. E aproveitando que a gente começou a falar do Flint, que péssimos são o trio de antagonistas capanga do cabelo de prata. Da mesma forma que o trio protagonista do Ben, a Janet e o Robbie são maravilhosos, o trio de antagonistas
lutas do Flint, Lone Lincoln e aquele mano gordo que eu nem lembro o nome, é horrível. É simplesmente horrível. O Flint, ele tem toda essa forçação de barra que eu falei e piora no último episódio. Parece que eles não sabem o que fazer com o personagem do Flint na série inteira. E na última cena é a pior demonstração de que eles não fazem a menor ideia do que fazer com esse personagem. O Lone Lincoln, mano, por que se recusam a fazer o Lápide albino? Eu entendo que é um universo diferente, ele pode não ser albino nesse universo, mas por que, sabe? É uma coisa tão única e tão específica, tão rara de se ver num personagem, e daí sempre que vão colocar ele em alguma mídia, não adaptam isso. É chato, sabe? Além dos poderes dele terem o pior efeito especial entre todos os poderes desses personagens, sério, é muito feio. E pra piorar tudo, ele é só um capanga. Gente, chega de Lápide capanga, cara. Esse filho da puta era pra ser um chefe do crime ainda maior do que o Cabelo de Prata. É esse nível que o Lápide é nas HQs. Ele não é um capanguinha, ele é a porra do chefe. E eu fico pensando, custava terem feito, ao invés do Lápide, ele ser o Rhino. Cara, eu não ligaria nem um pouco dele não ser russo. E ao invés de meter aquele efeito de merda nele, era só meter um chifre no meio da testa dele e já era. É simples. Chama alguém da equipe, chama a esposa dele e bota os dois pra trabalharem pra fazer um chifre de CGI pra pôr na testa dele. Você pensou que eu ia falar? Pra piorar tudo isso, pra fechar com chave de merda, a série simplesmente se livra dele. O mano passou a série inteira sendo super amigo, irmão do Flint. Aí ele se cura e vai embora. E foda-se o amigo dele. Parecia que os roteiristas estavam só com preguiça. Mas beleza, eu posso ter odiado o Flint e o Lone Lincoln, mas o pior desses três é o Electro. Opa, Electro não. Megawatt. Vai tomar no cu. Era só não falar o nome do cara, mano. Megawatt é o caralho. Desculpa, deixa eu me recompor. Esse cara é muito chato. É muito forçado. As lutas contra ele são péssimas. São muito chatas de assistir. E a luta final, cara, a luta final que eu já falei, ela é contra ele. Ela é chata de se assistir. Mas além disso, mano, por que caralhos o Flint tava ajudando ele a bater no Spider? Sério, não fazia sentido. O Flint tava olhando pra Cat todo feliz quando descobriu do antídoto. Tudo tava lá pra ele ajudar o Spider contra o... Eu me recuso a dizer esse nome. Era ele ajudar o Ben pra poder depois usar o antídoto. Ou sei lá, nem que fosse porque o mano traiu o Cabelo de Prata. Mas não faz sentido ele ter ajudado o mano a bater no Spider. Me pareceu que ele só queria dar umas porradas no cara que pegou a mulher dele. Além da luta ser ruim. De novo, a luta é muito ruim. Tá, acho que deu de falar mal da série também. Ela é muito boa, só que tem essas coisinhas que impedem ela de ser ainda melhor. Mas pra segunda temporada da série, eu queria que eles puxassem mais da HQ do Aranha Noir. Vamos lá. Quem sabe, depois que o Cabelo de Prata morreu e o pose-chefe do crime de Nova York tá vago, um tal de Duende tem ganhado forças, organizando tudo por debaixo dos panos. Ele vive escondido e quem age são seus capangas, a gangue de mercenários conhecida como os Executores. E além disso, o Ben pode descobrir que nem todos os prisioneiros de guerra foram resgatados. Adrian Toomes, um homem que sofreu experimentos genéticos com DNA de abutres. Ele estava em outro laboratório e por isso não foi resgatado junto com os outros ex-soldados. Ele estava nesse laboratório porque ainda estava passando pelos experimentos genéticos, por isso ele estava junto com um cientista-chefe que executava esses experimentos. Um homem fissurado por animais e por caçar, que fez experimentos consigo mesmo também. Kraven, o caçador. Pode anotar, tá, Sony? Eu tô dando ouro pra vocês aqui. É isso. Muito obrigado, Sony e Amazon Prime, por fazer essa série. Ela tem muitos defeitos, sim, mas ela é muito boa. E os fãs do Homem-Aranha estão carentes de coisa boa ultimamente. Não esqueçam de deixar nos comentários se vocês querem um vídeo meu falando sobre a HQ do Aranha Noir, contando a história da HQ. Lembrem de deixar o like nesse vídeo e se inscrever aqui no canal. A gente tem vídeo toda segunda-feira às 18 horas. Me sigam no Instagram e no Twitter que estão aparecendo aqui na tela. E dê uma olhada aqui na descrição que tem uma listinha do Mercado Livre com as coisas que eu uso pra gravar, então meu microfone, meus tripés e muitos outros produtos. Você comprando alguma coisa por lá, você tá ajudando a apoiar aqui o canal. Clica no vídeo que tá aqui no card e fiquem com Deus. Fim do Diário do Herói.